Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Rúbia. Você me ouve direitinho? Boa noite. Vamos esperando o pessoal chegar. Muito boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, mais uma segunda-feira para o nosso Qual é o seu problema de agora? Hoje falando sobre resiliência. Boa noite, Flávio. Chamando meu parceiro, as pessoas já chegaram. Daniel, Cosme, boa noite. Joyce, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, estamos chegando. As pessoas estão chegando. Que Fernando, legal. eu vou falando aí, você vai fazendo as honras e dando boa noite para todo mundo, certo? Então, mais Certo. uma vez, boa noite para todo mundo. Mais uma segunda-feira, mais um Qual é o seu problema de agora? Hoje, por sugestão, né, da nossa colega Denise, que na live passada sugeriu que a gente falasse sobre resiliência. Então, Certo. vamos aqui alguns informativos antes, né, para a gente começar isso mesmo. Primeiro, a gente tem um fórum de discussões dentro da plataforma da Escola Merak. Esse fórum de discussão tem uma aba com o nome do nosso programa, qual é o seu problema de agora. Então, todos os materiais, todos os textos, tudo que for relacionado aos temas da semana, durante toda a semana vai estar lá para você também interagir com a gente. É um fórum de discussão, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma interação, tá lá. Inclusive, a gente tem um texto hoje sobre o assunto, né, esse César? Já tá lá, né? Sim, um Outra texto coisa, bem. isso, o Flavinho até colocou aí qual é o endereço, né? Tá tudo certinho nos comentários. Outra coisa, se você por algum motivo não puder ficar com a gente, né, até o final, essa live vai ficar salva no IGTV aqui do Instagram da Merak e também no canal do YouTube do Paulo Bregatin. A gente Show também de está bola. colocando lá, certo? Mais algum Certo. informe? Não, né? Acho que informe não. Vamos começar? Vamos. Vamos, então vamos lá. Olha só, para a gente poder começar a falar sobre resiliência, né? Eu acho que é bacana a gente falar sobre o conceito, de onde é que Sim. surgiu a resiliência. A resiliência, a palavra resiliência, ela está na boca de todo mundo, né? Principalmente Sim. agora na pandemia, está todo mundo usando a palavra resiliência. A gente Sim. precisa ser resiliente. A resiliência não é uma palavra nova, não é um termo criado agora. A gente fez uma pequena pesquisa e descobriu que ela foi, como se diz assim, idealizado, o conceito foi formulado através de um cientista inglês chamado Thomas Young. Vou colocar meu óculos que fica melhor, eu estou lendo aqui. E esse cientista era conhecido como o homem que sabe de tudo. Ele era médico, ele era físico, ele era egiptólogo, ele era um gênio, falava 14 línguas diferentes, dominava a física, a história, os clássicos, construía instrumentos. Com 2 anos de idade já lia e aos 4 anos já tinha lido a Bíblia completa. Então, ninguém melhor do que ele para criar isso. Só que não Com foi certeza. simplesmente por quem ele era que a resiliência foi criada. A resiliência foi criada porque ele, como cientista, fazia Sim. experimentos com materiais rígidos. E aí ele fazia com que esses materiais rígidos, né, barra de metal, e aí ele começou a observar que colocando uma pressão sobre esses materiais, eles se deformavam. Mas quando essa pressão era retirada, eles voltavam ao estado normal. Eles voltavam à forma que ele tinha antes. Então, o que significa resiliência de forma geral? A resiliência, ela vem do latim resilientia. Deriva do termo latino resílio. Ré, de recuar.
e Cili, de saltar. Então, quer dizer, voltar ao normal, retornar ao estado anterior. Isso que significa. Traduzindo isso para a nossa realidade enquanto seres humanos, é a capacidade que a gente tem de, diante das dificuldades, sobreviver, se reinventar, se adaptar, certo? É isso? Muito bem. Resiliência é uma questão interna do sujeito. Então, resiliência, ela é individual. Cada um tem a sua forma de ser resiliente, não é isso? Com certeza. Agora que eu já falei muito, o que a gente pode fazer na prática? Então, primeiro boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa bacana, ideia da Michele. A gente contribuiu muito com alguns insights, com o aval aí do Grupo Bregantim, ó que chique, Grupo Bregantim. E é muito legal porque nós vamos estar todas as segunda-feiras aqui com vocês falando sobre alguma coisa que venha de encontro a essa engrenagem do dia a dia, né? Que são todas essas questões que nós precisamos sempre, né, lidar com elas, essas pressões do dia a dia. E conversando com a Michele, a gente pensou, e ela fez uma excelente introdução aqui, resiliência anda junto com persistência, né? Inclusive, a Michele, ela me indicou um livro em PDF e eu tirei uma frase do Brené Brown, não sei se assim se pronuncia, mas é isso. Brené Brown. Isso, obrigado. Muito bem, é esse cabra aí. Então, ele tem uma... É uma mulher. Hã? É uma mulher. Ah, é uma mulher? É, essa mulher aí. Então, vamos lá. Tem uma frase interessante que me pinçou, Michele, e eu fiquei pensando durante o dia e eu quero ler aqui para vocês. A partir do conceito que a Michele acabou de explicar agora, que ela foi bem sucinta, ela fala assim, que nós precisamos abandonar a pessoa que nós achamos que somos, certo? E nós precisamos buscar ser quem somos. Então, a resiliência, ela só tem validade se no momento desse choque, né, se no momento dessa crise, dessa adversidade, você de fato se enxergar, né, e deixar de ser essas impressões, essas imagens que foram colocadas em você e assumir a sua verdadeira identidade, assumir a sua individualidade. Então, talvez essa sua luta para ser resiliente seja simplesmente porque você não assumiu a construção do seu próprio self, como diria um do qual eu sou discípulo. É verdade. Né? Então, você entende o conceito, ok? Voltar à forma. Mas que forma? A forma que você acha que as pessoas dizem de você ou a sua forma, a sua identidade? Eu acho maravilhoso esse tema porque, pensa no seguinte... Enquanto nós não encontramos o nosso caminho, a gente fica nesse jogo de palavras, Michele. Precisa ter resiliência, precisa ter persistência. E aí não entende E assiste a Michele falar, e assiste a Denise falar, e as coisas não funcionam. Né? César, o Daniel colocou aqui uma coisa. Olha, ele colocou assim, quando ele aprendeu sobre resiliência, o professor deu o exemplo do elástico. Do estica, que é o experimento do cientista Thomas que a gente acabou de falar. Não quebra, volta ao normal, assim que é ser resiliente. Ser resiliente. Pode até alterar a sua estrutura, mas se manter. E aí, ele fala, a persistência voltará ao normal. Aí a gente tem que pensar porque aí a gente falou o que é resiliência e a gente está dizendo das questões que são sinônimos de resiliência e a gente tem que pensar no que é o contrário, né? Nos antônimos de resiliência. Que é o conformismo, o comodismo, a pessoa ser frágil, a fragilidade de forma geral, a fraqueza, ser suscetível, a vulnerabilidade, ser vulnerável. Tudo isso é o contrário de resiliência.
Mas por que a gente tem que falar sobre isso? Porque para ser resiliente, de fato, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu não consigo fazer tudo sozinha. E tudo bem que eu não consigo fazer sozinha. A gente não está aí em sociedade, então para ser resiliente eu tenho que primeiro ter coragem de pedir ajuda, de procurar ajuda para aquilo que eu não consigo resolver. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar sempre nesse stick, push, stick, push, vai voltar ao normal, mas ele vai se danificar. Chega uma hora que danifica e não volta ao estado normal. Por quê? Porque não está fazendo da forma correta. E qual que é a forma correta nesse caso? Entende o que eu estou querendo dizer com isso? É aí que a gente pode ajudar a pessoa. Porque ser resiliente não é simplesmente dizer: a partir de agora eu serei resiliente. Não. Tem todo um processo aí que você tem que atravessar, porque a vida ela é assim o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente é colocado em prova. O tempo inteiro a gente vai passar por esse experimento. Vem alguma coisa que a gente entra em estresse, e desse estresse a gente precisa se adaptar. É o que está acontecendo agora nesse período pandêmico, que é de onde a Denise pediu a nossa sugestão, que, como ser resiliente na pandemia. É ou não é? Sim, sim. Eu vou descer um pouquinho mais profundo essa questão, que eu sou... Bora lá. Mica brava, vamos lá. Ok, o Daniel ele deu essa explicação agregando a sua explanação do contexto. Então vamos lá. No meu entendimento, resiliência no sentido do desenvolvimento humano é continuar buscando o meu melhor para que eu possa me desenvolver. Então quando o Daniel escreve persistência ao voltar ao normal, que normal? Qual normal? Então, acho que o que ele está querendo dizer... Tá. Peraí, só um minutinho. Então, quando eu vou para esse processo, ok, procurar ajuda. Então, a questão é, eu preciso ser resistente para continuar lutando, aí eu levanto, eu caio, eu levanto, eu caio. Então, pensando com o que você falou de procurar ajuda, a resiliência, ela só tem sentido, no meu entendimento, se essa constância for para que eu me desenvolva. Senão a pessoa ela não procura ajuda, ela é persistente, chega até ser teimosa, ela levanta e cai e não vai para lugar nenhum. Exato. Então, sim, então eu vou procurar ajuda? Ok, legal. Então, no primeiro ponto eu vou procurar ajuda. Então a pergunta que eu faria para o meu cliente no divã é: por quê? Resiliente, por quê? Porque ele precisa entender o porquê ele está sendo resiliente, o porquê ele vai buscar o que ele vai buscar, né? E isso é louco por quê? Porque eu levo o meu cliente a refletir sobre a sua busca pessoal. Para que quando chega na Michele, que é psicóloga, uma excelente psicóloga, ele saiba exatamente para onde ele quer ir e por que ele quer ser resiliente. Quando ele chegar no Daniel, que é um grande treinador de pessoas, ele vai saber exatamente o que falar para o Daniel para que ele possa se desenvolver, né? Então, superar as dificuldades, como a Selma está falando, superar as dificuldades, mas voltar ao normal totalmente ileso, quem supera a dificuldade não volta ao normal nunca. Porque ele não vai voltar ileso. Né? Não vai voltar ileso. Não vai voltar ileso porque ele vai voltar com pelo menos um ganho, né? Se a gente for pensar pelo lado positivo de tudo, quando eu supero uma dificuldade, eu aprendo uma nova habilidade. Eu ganho um novo conhecimento. Então, não é voltar ileso, porque eu já volto modificado. Exato. É o que o Daniel está falando, que vai mudar a estrutura. Se a estrutura não for firme, vai voltar e vai se né? Vai voltar à desforma, ao que era antes. E é isso mesmo. É por isso que é um processo que tem que ser constante, porque não é só mudar por cima, é mudar para dentro, que é o que a gente está falando. Se eu não modificar a forma como eu penso, eu vou mudar só o comportamento. E aí o que vai acontecer de novo? Na primeira oportunidade eu vou fazer aquilo que não é saudável outra vez. Então, ser resiliente, além de tudo, é
a capacidade de, diante da dificuldade, criar novas habilidades. Isso. Se não é criar, não adianta. Aí Sim. se você fica com o mesmo pensamento, na primeira oportunidade você volta à forma ruim de novo. Porque não vai adiantar nada passar essa pandemia toda, que se a gente não aprender alguma lição, alguma coisa, a gente tem que tirar de bom disso tudo. Eu tenho visto muito isso, Michele, essa questão da resiliência, e aí você fica ouvindo a pessoa falar, ele fala assim, não, eu sou persistente, eu tô há tantos anos lutando, eu tô aí, eu levanto, eu sou igual bambu, que não sei o que tem, não sei o que lá, e fala, primeira, segunda, terceira sessão. Boa noite, Denise. A Denise chegou. Denise falou que chegou. Terceira, quarta sessão, aí quando a pessoa dá uma chance para você falar, aí nós perguntamos. Falei, ok, eu já entendi que você é persistente, mas me aponte o seu plano, a sua organização. Não tem. Eu falei, então, a sua resiliência e a sua persistência, ela não será validada. Então, ok, você é forte, você já provou para você mesmo que você é forte. Você está de pé, já se levantou de novo e está partindo para cima. Ok, mas como o Daniel escreveu, me apresenta a sua estrutura. Né? O seu planejamento, como nós já falamos lá em outra live, eu e o Daniel lá no Papo do Divã. E a sua estrutura, para que a sua resiliência faça valer a pena. E o gancho você já deu aqui, o gancho você já deu. Procurar ajuda. Por que procurar ajuda? Porque eu não consigo? Não, porque você consegue sim. Mas nós precisamos de suporte. Exatamente. Para que a sua estrutura seja boa, é uma ajuda, não é uma coisa não anula a outra, é simplesmente um ajudando o outro, né? Até porque aí nessa pesquisa, o que a gente tem lá? Que aí a gente já falou do que pode ser o contrário, mas aí também os sinônimos são muito, adaptação imediata, adaptação rápida. Por que está separado a imediata e a rápida? Justamente por causa disso. Porque se você faz uma adaptação rápida e imediata, é uma coisa. Quando você faz uma adaptação mais séria, você está entendendo o processo. Você muda de uma hora para outra, mas isso se mantém. Então é um processo. Você precisa de imediato arrumar uma solução. Ponto. Tem aquela solução. Mas se você não se adapta àquela solução, você vai ter que fazer isso o tempo inteiro. Adaptações rápidas o tempo inteiro. E aí o que tem mais? Capacidade de recobrar de pressões e com soluções, capacidade de superação imediata, capacidade de superação incomum, e por aí a gente vai. Olha como que uma única palavra ela vai ter os 3 momentos. O agora, o daqui a pouco e o futuro. E a resiliência, ela tem que passar pelos 3 processos. Ela não pode ser, ela tem que ser intensa, como você falou. E para ser intensa, ela tem que ser de onde? De dentro para fora. Aí o Flavinho está falando uma coisa muito legal. Engolir sapo é ser resistente? Agora você que responde, porque a pergunta foi direcionada para você. Eu vou tomar agora. Preciso até tomar água. Flávio, você é danadinho, Flávio. Você é danadinho. Então, Flávio Bregantin do Grupo Bregantin, vamos lá. Tudo depende do contexto que eu estou vivenciando, seja na empresa ou em qualquer lugar. E eu estou engolindo sapo aonde? Na minha casa? No meu ambiente? Por que eu tenho que engolir sapo no meu ambiente? Então, alguma coisa está errada aqui na minha casa. É no meu trabalho? Por que eu estou engolindo sapo no meu trabalho? Qual que é o meu propósito no trabalho no qual estou? Né? O que eu ganho, o que eu perco? Exatamente. O que eu ganho, o que eu perco? Isso. Agora, eu só vou engolir sapo, né? Sujeitar-se àquela situação complicadíssima se eu, de fato, tiver um planejamento para a minha carreira. Aí sim a resiliência vai me fazer ficar de pé todas as vezes que o vento for ao contrário. Agora, se ao ter que passar por uma situação, engolir sapo, eu não ter um planejamento e eu não saber
gerenciar e não ter habilidade das minhas emoções, eu de fato, esse sapo, eu vou engolir, ele vai me matar. O meu processo de desenvolvimento pessoal, ele vai ser invalidado. Aí a minha persistência, a minha resiliência não vai valer de nada. É verdade. Então, eu preciso analisar, estou engolindo sapo em casa por quê? Por que que eu estou engolindo sapo na minha casa? Onde foi que eu errei? Tá, estou no meu trabalho, eu estou engolindo sapo por quê? Porque meu ciclo já acabou? Porque eu estou galgando um cargo nessa empresa? Porque eu estou incomodando? Porque eu sou Vale útil? a pena o sapo engolir ou não? É isso que tem que pensar. Acho que cada um na sua individualidade vai saber lidar com isso. Então, persistência, resiliência tem a ver muito com essa capacidade nossa e habilidade de lidar com esse conjunto. Como o Daniel escreveu agora há pouco, nós somos feitos de físico e psíquico. Esses Exatamente. Os dois têm que estar em Não unidade. estão separados. Doutor Flávio, respondi à altura da sua pergunta. Esse pessoal tá caprichando, né? Fizeram uma Então... direcionada para você, agora fizeram uma direcionada para mim, olha. A Selma ela escreveu, Michele. Ainda colocou com letras garrafais, né? O que você colocaria como adaptação em comum. Então, vamos lá. A adaptação em comum é você fazer uma coisa que você não está, penso eu, que você não está tão acostumado assim a fazer. Sim. E aí você dá um giro, não de 360, porque se você faz 360, você volta para o mesmo ponto. Você vai dar um giro de 180. Você sai de um lugar e vai para o outro, sem fazer a volta completa. Às vezes parece que é uma coisa incomum, mas não é incomum para explicar, mas não é não. Um exemplo de um paciente que eu estava atendendo esses dias. Ele foi diagnosticado com agorafobia. Esse é o diagnóstico dele. E ele é muito resistente, não é persistente, ele é resistente ao tratamento. Então ele faz de tudo para fugir principalmente dos medicamentos. Então ele começa falando comigo que o médico receitou que ele não ia tomar porque ele estava fazendo um tratamento de estômago. Primeiro ponto. Eu virei para ele e falei assim, então volta no médico e fala com ele para ele te explicar se esse medicamento tem influência ou não. Se for o caso, ele vai modificar. Primeira rebatida na resistência dele. Aí ele vira para mim e fala assim, não, na verdade não é isso não. Eu estava olhando a bula e essa substância eu estou estudando para concurso público e essa substância ela é proibida. Segundo ponto meu, tudo bem, essa substância do medicamento é proibida, mas se você está fazendo um tratamento médico e leva esse laudo dizendo que você usou a substância porque é um medicamento e você está em tratamento, nada te impede. Aí vem a modificação em comum, a adaptação em comum dele. Ele vira para mim e fala assim, né, diante nessa questão do concurso, que se ele ainda, e aí sou eu que faço esse questionamento para ele, qual concurso que ele está fazendo? Para ele poder já estar preocupado em passar, ele está só estudando, ele não estava fazendo, não tinha nenhum concurso ainda para ele poder se inscrever. Ele sequer tinha feito a inscrição, ele ainda não tinha feito a prova, ele ainda não sabia se tinha passado e estava preocupado com tomar essa medicação. Essa é uma adaptação em comum para ele. E aí, com todos os argumentos, né, não vou mais expor o assunto, convenci, entre aspas, porque não é um convencimento, né, eu argumentei com ele sobre todos os benefícios dele tomar a medicação. Se ele toma essa medicação, isso é uma adaptação em comum, porque ele teve que quebrar todos os paradigmas dele para usar o medicamento. Concorda? Que essa interessante, foi uma adaptação em comum. Não precisa de ser uma coisa grandiosa. Não é incomum porque é anormal, porque não existe. É incomum porque não faz parte do cotidiano, não faz parte da rotina e é uma coisa impensada por mim antes. Então, para ele, tomar medicação é uma coisa impensada. Certo. E então, aí, a partir do momento que ele tem todos os argumentos para
para se convencer de que a medicação ela é viável, é uma adaptação incomum. Aí o Daniel está perguntando, o resiliente deve ser um cara paciente? Depende do que a gente está... Eu acho que depende. Porque a gente não está falando que tem a adaptação imediata? Sim, mas olha, aí eu vou levar... A Selma disse que entendeu. Obrigada, Selma. Eu vou levar essa conversa um pouquinho para a profundidade. Por quê? Veja só. Vai embora. Resiliente. Oi? Eu te pego, vai aí que eu te puxo. Ah, tá. O resiliente, no meu entendimento, por excelência, é aquele que já se resolveu com seus conteúdos internos, porque só se resolverá. Lembra aquela conversa que nós tivemos atrás? Sim. Somente resolvendo os conteúdos internos, eu me pacifico para que eu entenda os meus processos de resiliência. Aí, no meu entendimento, a partir dessa fala do Daniel, eu já levo isso mais para um outro lado. Agora, se tratando do dia a dia, às vezes o resiliente ele está numa loucura, numa pilha tão grande de se superar, que ele é um inconformado, e o inconformado nem sempre é paciente, porque ele quer solução, ele quer resultado. Exato. Agora, se você está nos ouvindo e você quer alcançar um espírito resiliente, uma consciência de tudo que está acontecendo à sua volta, voltando para o que a Michele disse lá, procure ajuda profissional, pacifique a sua alma. O nosso querido mestre Paulo dizia muito isso. Escutei ele falando aqui agora. Inclusive na plataforma Merak tem um e-book do Paulo maravilhoso sobre isso. Então, se você aquieta a sua alma, entende as suas inconformidades, aí você é um resiliente e paciente. Por quê? Na resiliência você aprende a ter o time. Exato. Aí é maravilhoso. Exato. Mas para começar o processo de resiliência, se ele for paciente, ele não começa esse processo, porque ele sempre vai arrumar. E eu não estou discordando de você. Sim, aí eu estou entendendo, né? Sim, eu estou entendendo. Porque senão ele não vai sentir que, como ele está, tem algum incômodo, e ele não vai procurar ajuda. Aí ele vai ficar onde? No conformismo e no comodismo. Aí ele vai responder uma regra social horrorosa, que eu detesto, que é: tá ruim, mas tá bom. Verdade. Se tá ruim, não pode estar bom. Tá ruim, mas tá bom, não te leva para lugar nenhum. Então ele não pode ser paciente para começar o processo. Ele tem que ter uma inquietação. Para a gente chegar na resiliência como a gente quer, né, o ideal de resiliência, eu tenho que ter um problema. Eu tenho que ter um incômodo. Mas o interessante... Quando está apaziguada é porque chegou ao entendimento. Exato, a Rose aí, a Rose Bregantinha aí, conviveu com o Paulo mais do que todo mundo aqui, ela está falando exatamente isso. É isso aí. Exatamente. E essa questão do... Nossa, isso é muito louco. Beijo, Rose. Isso é muito louco porque outra coisa, a inquietação, olha só, olha que linha, Michele, olha que linha, olha a linha. Você estar inquieto não significa também que você está em movimento. Não. Porque você pode estar inquieto e, como o Paulo disse, sem estrutura. Então, tudo que a gente está falando está se completando aqui, percebeu? Eu e o Daniel, estrutura... né? Estrutura, procurar ajuda, entender o seu tempo. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando, como a nossa querida Rose disse, quando você desperta, olha que louco, quando você desperta e chega ao entendimento, você entra nesse processo de metamorfose ambulante e o nível primeiro, 2 níveis, dois processos acontecem. Aí eu passo para você, Michele. 2 processos acontecem quando nós nos aquietamos e entendemos o nosso caminho dentro da resiliência. O primeiro, nós começamos uma escada para baixo. Essa escada para baixo fala de estruturação da nossa base.
Segundo, começamos uma escada para cima, que fala do nosso crescente em desenvolvimento cultural. Isso aí. Então, a partir de hoje, não me fale mais resiliência como jargão de que você está indo para algum lugar. Fale de resiliência, mas lembre de suporte, de mentoria, de psicoterapia, de auxílio, de formação continuada, consciente de onde você quer ir. Né? De adaptação contínua. Exatamente, Isso. De melhoria constante, de aperfeiçoamento e principalmente, que é o que a gente sempre vem dizendo em todas as nossas lives, que é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento eu não passo por nenhum processo. Então, é o autoconhecimento que vai fazer isso. E aí, voltando à questão da inquietação, quando você tem uma inquietação sem um direcionamento, o que está acontecendo? Tem aí uma desorientação. Nossa, e essa desorientação não vai te levar a lugar nenhum, porque você vai para um lado, vai para o outro, vai achar que está dando conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não vai fazer, no fim das contas, nada. Você só vai começar, nunca vai terminar. Não tem foco, não tem disciplina. Por falar nisso, organização vai ser o próximo tema. A colega já sugeriu a gente, então, organização é o próximo tema, na próxima segunda. E é isso. O nosso amigo Daniel vai estar aqui falando sobre organização. Exatamente. E a organização de forma geral, né? Porque o foco dela é pensar na organização enquanto disciplina. O que ela pode fazer para se organizar. E aí ela pergunta até de organização mental. Ah, que bacana. Mas não vamos fugir não, que nós estamos falando de resiliência. Eu já ia fazer o gancho, né? Porque resiliência sem você se levanta, volta para o caminho de novo, volta para a sua busca, mas se você não tiver o bendito do planejamento, que vai te levar ao foco, vai te levar à disciplina e tudo mais, é impossível. Como ser resiliente é meio muito. Não, você responde, vai. Responde e eu complemento. Hora de tomar água de novo. Essas perguntas difíceis, tira. Porque enquanto você bebe água, você que vai responder mesmo. Mas essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, porque muitas pessoas sempre estão perguntando sobre isso, sobre a questão do luto. Porque na cabeça de muitas pessoas, o luto ele precisa ser passado, né, se é que eu posso dizer assim, de uma forma muito, como se tivesse isso, como se tivesse um começo, meio e fim. E não é verdade, ele não é um ciclo, ele tem fases, mas ele não é um ciclo. A gente pode ir da primeira para a quinta, da quinta para a terceira, a gente pode fazer uma salada nessas 5 fases, desde que a gente passe por todas essas fases, né? E aí as pessoas acham que, eu não posso fazer isso, eu não posso. Pode fazer tudo, desde que saiba que toda ação gera uma reação e tudo que a gente faz tem consequência. Eu acho que o principal é isso, mas aí eu devolvo para você e responde para ela aí. É porque assim, por exemplo, como eu lido muito com essa questão também, e lidei esses dias, estou com uma dos meus clientes, perdeu gente querida, e a gente tem falado sobre isso, né? Então, nesse momento, a resiliência, entendendo o que nós estamos falando da resiliência aqui, é uma forma de não perder o controle de quem é você no luto. Como você mesmo disse, essas fases aí, depende de cada um que vai lidar com essa fase. Cada um vai reagir de um jeito. Então, como a resiliência pode me ajudar e eu posso ajudar alguém num momento de luto? Primeira coisa, se é comigo, eu preciso ter noção de quem eu sou e entender que o luto faz parte da existência. Faz parte da existência. E pode acontecer comigo, com o meu querido. Então, ser resiliente nesse momento é não perder o chão da existência. Não perder o tato do chão. Entender que a morte é isso, faz parte. A gente vai ter que chorar, vai sentir, vai arrancar pedaço, vai ficar saudade. Mas é a vida.
vida. E para você que está nos ouvindo ou que irá nos ouvir esse vídeo, e talvez você esteja passando por situação de luto, aguenta firme. É uma fase, vai passar, fique com a saudade, fique com as lembranças de tudo aquilo que deu significado para essa relação. E não desista. Tamo junto. E aí vem a gestão da emoção. A gestão da emoção. Saber que eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso ficar extremamente agitada, eu posso sair do meu controle, eu posso, entre aspas, surtar. Surtar nesse sentido é sair do equilíbrio, porque a resiliência não é isso que a gente está dizendo? Que é a pesquisa de colocou fogo lá no metal resistente, ele derreteu, tirou o fogo, ele não voltou ao estado normal. É isso. O luto é isso. É você passar por isso que é uma prova e continuar depois sobrevivendo, caminhando, continuar dar conta de ser quem você era antes disso acontecer. Né? Então não pode muito, não. Sim. A resiliência ajuda a reestruturar-se. É o que o Daniel está falando, sim, exatamente. O Daniel, a Selma perguntou se a resiliência pode ser sinônimo de escudo. Hein, doutora Michele? Escudo, se ela não fizer isso de uma forma saudável, ela vai se esconder diante da situação e usar aquilo ali como ela vai usar aquilo ali como um mecanismo de defesa que não é saudável. Mas aí o que acontece? A resiliência ela vem para te fazer uma pergunta. Você quer ser vítima da situação ou protagonista da sua vida? Então, se você escolhe ser resiliente como escudo, você vai ser vítima da situação. E aí você vai ter ganhos secundários. Você vai usar aquilo sempre, porque você tem ganhos secundários, mas não sai daquilo. Então você volta no conformismo, no comodismo. Mas se você quer se adaptar e modificar, ganhar um conhecimento novo, a resiliência não pode ser um escudo. Porque o escudo, qual que é a estrutura do escudo? O escudo na frente e você atrás. É você quer ficar atrás? Não, você tem que tomar a frente na sua vida. As escolhas é tomar a frente. Não sei se respondi, mas acho que o escudo é nesse sentido aí. Depois ela fala pra gente se deu para entender. Deu para entender? É porque assim, geralmente o escudo é sempre uma defesa. Infelizmente. Por quê? É um mecanismo de defesa e nem sempre saudável. Exatamente. Eu já tive cliente assim, Michele. O que mais tem? Se a gente for parar para pensar, o que mais tem? Eu já tive um zica. É muito zica. Porque ele queria argumentar por A mais B que ele precisava se defender porque ele era um cara resiliente e ele não ia deixar ninguém mexer no território dele, ia bagunçar com a vida dele. Aí, só pensando o que a Denise falou, ser resiliente é permanecer mesmo diante das situações desafiadoras da vida. Então, mas as situações desafiadoras da vida, ela vem para validar a sua resiliência. Então, se eu permaneço diante das situações da vida e não há uma mudança, eu estou me escondendo. Não, eu sou resiliente. No comodismo e no conformismo. Isso, conformismo. Então, o importante eu passei por uma adversidade, passei por uma situação difícil, então eu me levanto, eu me defendo, eu faço a minha reavaliação do território, eu faço a minha autoanálise da minha psique, das minhas emoções, da minha capacidade e bora fazer acontecer. Como que eu posso reagir? Quem pode me ajudar? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar agora? Então isso é muito interessante em todos os processos que eu e você passa a gente ter consciência. Voltando, como você já disse, nós precisamos dominar essa habilidade de lidar com esse vulcão de emoções que nos atinge diariamente, às vezes mais, às vezes menos, mas é sempre um turbilhão de emoções que nós precisamos lidar, todos os dias. E permanecer não quer dizer que eu tenho que ficar estagnado. Permanecer não é a mesma coisa de estar estagnado e parado. Eu permaneço numa situação, mas eu posso modificá-la, estando presente.
Eu não preciso sair daquela situação para eu poder modificar. E aí vem o que a gente está respondendo. O próprio luto é a resposta que a Denise está falando. O luto não é uma situação que foge ao meu controle e eu tenho que permanecer, porque eu continuo vivo. Eu continuo vivo. Então, eu preciso permanecer. E aí, eu preciso permanecer de forma igual? Não, eu vou me adaptando todos os dias. Exatamente. E aí, o Daniel completando de novo. Ser resiliente é saber que existem obstáculos, ter coragem e sabedoria para ultrapassá-los. E aí, a gente inclui uma coisinha aí, que é o que a gente está falando. Coragem, sabedoria para ultrapassá-los, humildade para saber que quando a gente não tem essa sabedoria, a gente vai pedir ajuda. Porque eu não preciso saber de tudo, eu posso perguntar. Eu não nasci sabendo, eu posso perguntar. Se eu não sei fazer, não é vergonha nenhuma. Não é vergonha saber. É vergonha ficar na mesma situação, apanhando, sem pedir ajuda. Exatamente. Isso aí é que não é legal. E o interessante, Michele, é que nessa equação toda, desenvolvermos a habilidade para lidar com as nossas emoções envolve a capacidade observar, avaliar e controlar as nossas reações diante dos sentimentos e pensamentos, que fica flertando conosco. Então, eu preciso observar para então avaliar e então exercer controle ao expressar sentimentos, emoções, a uma tomada de decisão, para que o meu espírito resiliente, ele me faça estar em crescente e não decrescente. Exato. Decrescente é quando eu interrompo o meu processo de autoajuda. De autoajuda que eu digo com ajuda profissional, ok, pessoal? De autoconhecimento. Autoajuda nesse sentido. Exatamente. Opa, vamos lá. Então, o meu processo precisa ser crescente. Crescente. Então, vamos lá, pessoal. Observar, avaliar e ter a habilidade de controlar ao me expressar, ao tomar uma decisão. Então, eu estou sempre aqui. Pensamentos que me levam a emoções que estão aqui dentro que me levam a ter pensamentos. Isso aqui é um turbilhão, dia após dia. Eu até disse para uma profissional hoje, conversando, eu disse, olha, você está indecisa, e você não pode estar indecisa. Não lhe é permitido estar indeciso. No grau que você está, não pode. Não pode. Senão, se você está indecisa, para tudo. Para de atender. Você precisa achar o seu caminho de novo. Você precisa achar o seu tal. Então, Michele, é muito louco. Eu sou apaixonado por essa dinâmica. Sentimento, emoção. Controlar, observar, decidir, direita, esquerda, frente, para, vai, vem, não vai. Grita, chora, chuta o balde, xinga. É louco, é louco. A Rose está dizendo para a gente que a ajuda terapêutica é fundamental, a Denise está concordando, está dizendo que é fundamental, e aí eu complemento, ela é tão fundamental diante desse exemplo que você está dando, a gente que tem aí, entre aspas, o suposto saber, que estamos nesse lugar, que estamos lidando com, que estamos ajudando as pessoas a gerenciar suas emoções, tem momentos que a gente tem que pegar e parar. Não vai dar, tem casos que a gente não consegue atender, até porque vai chocar com aquilo que a gente tem. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir trabalhar e tudo bem, caminha para outro profissional. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme, gigantesca, mas muito grande mesmo, de trabalhar processo de luto com as pessoas mais idosas. Não consigo. Eu não consigo, porque eu me emociono tanto que eu não consigo dar conta da minha emoção. Como que eu posso atender uma pessoa sendo que eu não consigo controlar a minha, dentro desse contexto? Então eu preciso trabalhar em mim para depois eu ajudar, porque se eu entro nessa aí, Jesus amado, vai ser duas pessoas chorando, ela de lá e eu de cá, porque eu não vou conseguir. Então não é vergonha, e não é porque a gente é profissional que a gente também não passa por esse processo de adaptação, de flexibilização. Flexibilizar é adaptar. Pessoas inflexíveis não são adaptativas.
E aí Sim. a gente vai dizer que elas também não têm uma resiliência tão saudável assim, porque a resiliência ela exige adaptabilidade, não é? E olha que interessante, a Selma escreveu, enquanto você falava, ela falou racionalidade, ela está perguntando, né? E aí eu comecei a fazer uns links aqui, a resiliência assertiva. Olha que louco. A resiliência assertiva, ela tem a ver com autonomia, que é a capacidade de um indivíduo racional de tomar uma decisão não forçada, não baseada nas informações disponíveis. No contexto filosófico, a autonomia é um conceito que determina a liberdade de um indivíduo em fazer gestão livre da sua vida, efetuando a racionalidade a partir do seu entendimento sobre a vida. Selma, ao exercer a racionalidade, você também pode fazer uma mescla, emoção e racionalidade. Quando você toma uma decisão ao seu favor, você também usa a emoção, que é amor próprio. Sem dúvida. E ao mesmo tempo você pensa, racionaliza sobre você. Então, a sua estrutura de consciência, a sua estrutura em se desenvolver no seu ir descobrindo o seu potencial, ele tem que passar pela sua racionalidade para que você possa entender esse contexto de sentimentos que está à sua volta, né? Como a Michele está dizendo muito bem hoje aqui, ela sempre está pensando essa questão, você não precisa lutar as suas guerras sozinha. Não. Você não precisa lutar as suas guerras sozinho. Existe muita gente boa trabalhando, existe muita gente boa qualificada que pode dar assertividade nesse seu espírito resiliente para que você evolua, transcenda e alcance os seus resultados. Né? Então, sabe esse looping que você está? Levanta, cai, levanta, cai. Sabe o looping? Levanta e cai, levanta. A partir de hoje, levante-se, permaneça no seu foco. Sabe? Permaneça, estabeleça o seu planejamento e vai à frente. Sabe? Vai à frente. Independente do que acontecer, independente da dificuldade, você é resiliente, mas permaneça no seu foco de autoconhecimento para que a sua resiliência seja assertiva. E aí, completando, né, que eu acho que é importante a gente falar isso para a Selma também, né, porque ela colocou tantos pontos de interrogação na racionalidade. A racionalidade é ter a segurança, digamos assim, para saber que em certos momentos a minha decisão ela vai ser pautada na emoção mesmo. Tu vai ter vezes que a escolha tem que ser pelo coração ou pela emoção. Tem que ser. A decisão correta vai ser pela emoção. E aí tem vezes que a decisão correta vai ser pela razão. Então a racionalidade é aceitar que sim, eu posso tomar medidas através das minhas emoções. Aliás, eu devo. Porque tudo que tudo que é feito com emoção tem mais validade. Desde que a gente saiba geri-las corretamente. Sim, porque assim, a minha emoção não me permite deixar de ser humano. De jeito nenhum. Não importa a minha estrutura intelectual que eu tenha. O meu íntimo aquecido de compaixão, de bondade e misericórdia jamais vai permitir que as minhas decisões sejam um atentado contra a minha própria existência. Isso é emoção. Isso é emoção. Isso é emoção. Porque a existência ela é sua. Ela não faz parte de nenhuma outra pessoa. Ninguém sabe o que é melhor para você a não ser você mesmo. Então a existência é emoção. Então quando eu fico liberto, digamos assim, essa é a palavra, para poder ter a certeza de que sim, eu posso tomar decisões baseadas na emoção, a vida fica muito melhor, ela flui. E isso não me deixa menos racional, isso não quer dizer que eu não estou pensando com a razão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem decisões racionais que são baseadas na emoção.
Exato. Chega a ser um paradoxo, né? É muito interessante isso. E aí, é muito todo da hora. mundo. Por isso é que a gente começou, e aí eu acho que, né, que vale a pena falar sobre isso, por isso que a gente começou dizendo, e a gente vai fazer isso como uma forma da gente trabalhar esse programa, a gente sempre vai começar dizendo do conceito. O conceito daquilo que a gente está discutindo, porque saber o conceito, a gente vai entender como que aquilo funciona. Não adianta nada a gente escutar a palavra resiliência, a gente não sabe de onde ela veio, por que ela existe, senão a gente não sabe colocar em prática. Senão a gente vai ficar só racional, só olhando para frente. Sim, sim. Né? E exatamente. Aí não é esse o sentido. Você precisa entender até para poder você saber que aquilo que você talvez sinta não é aquilo que todo mundo fala que é. Por exemplo, para você saber qual é a diferença de uma tristeza e uma depressão, se a gente não sabe o conceito, de onde vem, surgiu, quem falou, não dá para a gente compreender e discutir sobre o assunto. Então, a gente vai sempre fazer isso, tá? É até para dizer, todas as vezes, qualquer assunto, a gente vai começar dizendo o conceito. Porque o conceito fala de todas as naturezas, né? É interessante isso, né? Eu sempre penso nessa ideia, né? Nessa ideia não, que para mim é tão verdadeiro. A habilidade de lidar com as emoções tem muito a ver também com a minha capacidade de lidar com essa estrutura de conhecimento que eu tenho. Né? Então, o meu coração aquecido, cheio de misericórdia, vai me fazer ser um resiliente responsável. Exatamente. Né? Então, isso é importante, porque a racionalidade te leva você para apenas ser intelectual e racional, te deixa tolo. Porque aí você vai achar... chato. Essa é a opinião, desse é chato. Isso, aí você começa a se sentir autossuficiente, você começa a achar que você é como a gente brinca de vez em quando, a última traquina do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Exatamente. E não somos, não. Pelo contrário, hoje eu ainda disse num grupo esse final de semana, nós somos extensão um do outro, nós somos extensão do divino para um bem, né? Então, a resiliência, ela vem para ensinar eu e você, que a vida é cheio de encontros e desencontros. E nos encontros e nos desencontros, nós temos a chance de nos recompor, de nos reconstruir, de nos levantar. E aí sim, ressignificar os significados que já temos. Aí é um barato muito bom. Aí nós temos duas contribuições super importantes aqui, ó. A da Denise e de novo do Daniel. O Daniel está sempre contribuindo com a gente. A Denise está fazendo uma pergunta, né? Ela está resiliente também deixa eu achar aqui de novo. Resiliente também tem a ver em não ser influenciado por opiniões de terceiros. Esse é um ponto. Aí o Daniel foi lá, eu vou responder a Denise. Aí o Daniel foi lá e escreveu: a teoria sem a prática é vazia. A prática sem a teoria não faz sentido. Então é por isso que, é por isso que a gente sempre vai dizer o conceito daquilo que a gente vai falar, para você entender a teoria. E para você ver se ela faz sentido ou não. Se ela é prática para você ou não. Porque aí, o popular disso aí, saber e não fazer, é a mesma coisa de não saber. Sim. Então, você tem que colocar em prática para você saber se faz sentido ou não. E aí, respondendo a Denise, né? A questão de ser influenciado por opiniões de terceiros. Quem de nós não é influenciado por opiniões de terceiros? Eu desafio a gente a achar que não é influenciado. E aí, não é isso que é o importante. Não é a influência que o outro exerce e a opinião dele exerce. É o que eu faço com aquela opinião. Sim, é o meu filtro. Então, a resiliência não é não ser influenciado. Porque ser influenciado seremos. E que ótimo que nós somos influenciados. Sim. E aí que vem, de novo, o conceito e a diferenciação de admirar e de, popularmente, entre aspas, invejar.
Admirar é ser influenciado. Eu olho aquela pessoa e penso, eu quero ser como ela. E aí eu vou procurar saber o que ela fez, onde ela estudou, o que ela praticou, o que faz sentido. E vou fazer a adaptação. Eu vou ser resiliente e adaptar para o que eu quero, baseado naquela influência. Sim. E a inveja é, eu quero ser aquela pessoa. E aí o que eu vou fazer? Puxar o tapete dela, porque eu elimino a existência dela para que eu seja ela. Sim. Então é isso, não adianta, a gente vai ser influenciado por opiniões de terceiros o tempo inteiro. E que bom, porque tem influências boas e influências negativas. E as negativas nos ajudam muito mais do que as positivas. Sim. Porque são elas que me fazem questionar o que eu quero, o que eu não quero. E aí, de novo, que ela escreveu, a Denise lá, que vai levar para ela, que só ela sabe o que é bom para ela, é usar isso aí. Aquilo que a pessoa está me dizendo, aquela influência, aquela opinião, ela está me fazendo crescer ou está me fazendo regredir? Sim. O que eu quero? Dar um passo para frente ou um passo para trás? É isso aí. Então vamos ser influenciados o tempo inteiro. Olha o que a gente está fazendo nesse momento. O que a gente está fazendo aqui? Indiretamente estamos influenciando. Né? Indiretamente a gente está influenciando. As pessoas vão pegar o que elas acham que fez sentido e colocar em prática. Né? Exato. Mas eu ia tá fazendo, de certa forma, é uma influência. Isso. Eu ia até fazer um link com o que o Daniel escreveu, né? A minha teoria, ela só tem algum significado prático para a vida a partir do momento que ela passa a ser entendimento na minha consciência. Porque senão é só palavras, é só informação. Então, quando ela começa a ser entendimento em mim, e começa a ser consciência em mim, meus hábitos são reconfigurados. E aí a resiliência é assertiva. Exato. E a coisa flui, aí é legal. Flui. E aí tem uma teoria que, né, até porque a gente tá com 4 minutos para a gente acabar. Tem uma teoria muito legal, né, do Jung, eu acho, não é do Jung, mas que está na psicologia analítica, que é a seguinte: não importa aquilo que fizeram comigo, ou seja, não importa a influência que eu recebi, não importa o que as pessoas disseram a meu respeito, não importa o que as pessoas fizeram comigo. Importa o que eu vou fazer com aquilo. Daqui para frente. Eu vou usar como um escudo e ficar atrás e sempre dizer assim, fulano falou que eu sou assim, eu sou assado, eu vou para frente. Usar aquilo como uma mola propulsora e mostrar não para outra pessoa, mas para mim mesmo, que eu posso ser diferente daquilo que ele acha que eu sou. Então, de novo, a teoria é essa. A teoria é essa. Mas a gente não colocar em prática, ela é vazia. Ela não faz sentido nenhum. Concordo. Ela fica lá escrita, ela é bonita, bacana, e aí, o que eu faço com isso, né? Sim. Aí o Daniel está dizendo que aprende muito com a gente. Nosso guru. A gente aprende junto com ele, que ele fica aqui cutucando a gente o tempo inteiro. Exatamente. Ele cutuca mesmo, a gente tem que elevar o nível sempre. E o graças Flávio, a ele que a gente graças a ele que a gente estuda antes. Verdade. Finaliza aí, César. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aprendendo juntos. Muito obrigado. Foi uma honra ter essa chance de compartilhar com vocês coisas que nós, nesses últimos dias, a gente vem conversando, vem pesquisando, lendo, refletindo. Espero que muita coisa aqui seja útil a vocês. Qualquer comentário, qualquer recomendação, nos passe depois. Beijos a todos. Eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira. Dizer que na próxima segunda-feira a gente já está com um tema sugerido por uma colega, que é Daniel vai estar aqui. Organização. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e também no YouTube. Vou dar um recadinho aqui, lembrando que o Daniel falou sábado,
tem Conexões Merak. Conexões Merak, vamos falar sobre cinema. E para finalizar, beijo para todo mundo e não esqueçam de ir lá na plataforma, o fórum de discussões está aberto sobre o assunto. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.